O escritório de Marcos e a casa do Vander possuem uma coisa em comum: um cômodo reservado para guardar livros. A biblioteca de Marcos é enorme e ele se esforça em manter conservados os livros. Primeiro, com muito carinho, muito cuidado, desinfecção dos livros, periodicamente, contra traças, ataques de cupins, uma boa limpeza, uma boa organização dos livros e o uso permanente e continuado para que o livro não envelheça. Procurar livro nesse grande acervo não era nada fácil. A tecnologia teve que ajudar nesse trabalho. Marcos pediu para que seus livros fossem catalogados. Mas eles são todos identificados e pelos índices eles são encontrados facilmente no sistema de informática. Isso dá mais velocidade de procura e melhor organização ao escritório. São mais de 10.000 livros. A maioria serve para auxiliar Marcos no seu ofício de advocacia. Mas não é só desse tipo de literatura que um advogado vive, não é mesmo, Marcos? O advogado tem vontade de ler um pouco mais e conhecer um pouco de filosofia, de sociologia, de literatura, de língua portuguesa. O Vander gosta de livros desde a infância. Quando ganhou o livro Agonia e Êxtase, se apaixonou por literatura e decidiu que queria colecionar livros. Eu era muito pequeno ainda, por volta de 6, 7 anos de idade, eu já tinha sido alfabetizado. E o meu pai gostava muito de livros. Ele frequentava livrarias e também bancas de jornal, de revista. E ele fazia questão de nos levar, como se fosse um passeio. Vander é professor de biologia. E isso contribuiu para que a sua biblioteca ficasse com mais livros. Para facilitar a localização de um livro, Vander organizou o seu acervo em seções. Nessas prateleiras estão os livros sobre biologia. Nessa outra aqui estão sobre os de história da doença, sobre psicanálise e psicologia. Nessa prateleira está sobre os de literatura geral e tem até livro que fala sobre futebol. Toda essa carga de conhecimento pode ser acessada na internet, mas Vander prefere o charme dos livros. Eu acho que a internet cumpre o seu papel, né, de facilitar a pesquisa, facilitar o acesso, mas o livro como um instrumento, inclusive afetivo, é insuperável. Inúmeros alunos meus que passaram por mim, talvez com a pequena participação minha, com a pequena influência, tornaram-se leitores. E eu vi que essas pessoas se tornaram pessoas mais felizes, mais antenadas, mais reflexivas, mais solidárias. Além de ter essa biblioteca, Vander teve um outro privilégio. Ele conheceu o bibliófilo José Mindlin na Bienal do Livro do Rio de Janeiro. Ele conta como foi essa sensação. Em 2005 eu estava circulando da Bienal do Livro do Rio de Janeiro, no Rio Centro, e eu o vi. Eu reconheci, que já tinha visto em fotos, ele andando com a esposa. E aí eu fui lá, me apresentei para ele, disse da minha admiração por ele, por ser uma pessoa leitora, já tão idosa, na época já tinha uns 90 anos de idade, né? Ainda circulando pela Bienal, ainda encantado com os livros. E realmente fiquei muito sentido com a morte dele, mas ao mesmo tempo a gente fica muito feliz de ver uma pessoa com 95 anos de idade, que faz uma biblioteca com 68 ou 62 mil volumes, doa para a USP, né? Ou seja, vai socializando o conhecimento. Para terminar essa matéria, nada melhor do que com uma sugestão de leitura. Indica aí pra gente, Vander. Eu li recentemente um livro que eu tenho recomendado muito aos meus alunos e colegas, meus colegas professores, né? Esse livro é um livro da Karen Armstrong. É a biografia dela, chama-se A Escada Espiral. Outro livro que eu acho assim, muito interessante, assim, foi um dos livros mais impactantes para mim, é A Língua Absolvida, do Elias Canetti, escritor búlgaro. E um outro livro que eu também sempre recomendo aos meus alunos, inclusive meus alunos de faculdade, é O Queijo e os Vermes, do sociólogo italiano Carlo Ginzburg.